No ar. Foi? Boa tarde, gente. Pessoal que está acompanhando o nosso programa LCD em Movimento. Estamos aí com mais uma edição, essa edição que foi muito cobrada, recebemos muitos e-mails, muitas mensagens, solicitações, etc e tal. Nossa caixa ficou cheia porque a gente precisava falar sobre esse tema. Escola sem partido? Interrogação. Esse é o tema do nosso programa de hoje, dia 7 de dezembro de 2018. Então, agradecendo a quem está assistindo a gente, aproveitando aí para já compartilhar o nosso link que vai aparecer aí na página do Laboratório de Comunicação Dialógica. Chama os amigos, chama quem concorda, chama quem não sabe o que é, chama quem discorda, chama o pessoal a participar do debate com a gente, tá? Porque é importante que a gente escute vocês, mandem perguntas, tá? Porque é isso, a gente tem questões, mas a gente trabalha também com o que vocês estão enviando para nós, certo? Então, começo fazendo uma breve apresentação. Vocês sabem que a gente faz essa rodada inicial, tá? Então, antes de começar as apresentações com o pessoal que está aqui, eu queria falar um pouco também sobre o pessoal que não pôde, tá? E agradecer também o apoio que eles estão dando pra gente. O pessoal do professor Escola Sem Conto, Escola Sem Partido, e do Movimento Educação Democrática. O professor Fernando Pena, Fernanda Moura, Renata Aquino e mais várias pessoas que estão integrando o coletivo, só que infelizmente eles não puderam estar presentes, mas vocês sabem que eles estão fazendo várias coisas. O Fernando está provavelmente em algum lugar aí do Brasil dando palestra, mandando um abraço aí para ele, porque está sempre com a gente, grande parceiro. Fernando e Renata também estão envolvidos com algumas atividades, pedindo desculpas, mas é isso, o pessoal está aí, a gente está em rede, está conectado e possivelmente a gente vai continuar também essas nossas conversas, tá? Então agradeço ao pessoal, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado pela força que vocês sempre dão pra gente. Mas a gente está aqui com pessoas muito especiais e que sabem muito sobre o tema e vão ajudar bastante a gente a entender o que a gente está tratando. Então eu apresento aqui a Dani Balbi, tá? A Dani, ela é professora da rede pública estadual, ela é doutoranda em ciência da licenciatura pela UFRJ e diretora nacional da UNAL LGBT, tá? Depois a Dani apresenta um pouco, fala ela por ela, tá? Eu só faço essa apresentação breve. Tô aqui com o Felipe Queiroz. O Felipe ele é advogado, é mestre em políticas públicas pelo PPFH aqui da UERJ e coordenador do Laboratório de Políticas Públicas, o LPP, também nosso parceiro, contribui pra caramba com a gente, tá? Aqui da UERJ também. E a gente está aqui também com o meu colega queridíssimo Rafael Bastos, professor adjunto da Faculdade de Educação da UERJ, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Petrópolis, doutor em Políticas Públicas, também do PPFH UERJ, pesquisador associado ao LPP da nossa universidade. Então nós temos aqui o UERJianos e temos a Dani também para representar a UFRJ, mas contamos aí com vocês para somarem o coletivo. Vou agora passar a palavra para os nossos convidados para que eles mesmos falem um pouco sobre a trajetória deles, tá? Porque eu só fiz uma breve apresentação, tá? Então eu faço um pouquinho sobre vocês, tá? Rapidamente. Vocês querem acrescentar? Não, acho que foi contemplada pela apresentação. Boa tarde, sou professora da rede pública estadual, trabalho há muito tempo com educação pública e tenho visto de forma crescente um movimento de tensão no ambiente escolar a partir do momento que a escola sem partido se torna um problema real, né? E nós, enquanto professores, começamos a nos debater sobre como enfrentar, de certa maneira, esse fenômeno que aparece, às vezes de forma bastante lateral nas nossas aulas, mas não deixou de aparecer e não deixou de crescer ao longo desses anos. Então acho que fica, né, enquanto a experiência docente e a experiência dos movimentos de educação, dos profissionais de educação organizados nos seus sindicatos, nas suas lutas de categoria, a necessidade de refletir sobre como enfrentar o Escola Sem Partido, primeiro para garantir uma educação que seja horizontal, que seja equânime, que seja, portanto, de qualidade, que represente a diversidade do Brasil, depois para resguardar a força da categoria, a liberdade de cátedra, que deve ser um princípio que rege toda e qualquer atividade docente. Vocês querem acrescentar ou eu já mando direto na primeira pergunta? Querem acrescentar? Pode mandar. Pode. Pode?
Então, gente, é uma pergunta assim, que a gente escuta muito falar sobre isso. Porque o próprio título Escola Sem Partido, tá? Isso aí não estou colocando, dizendo fulano, ciclano, não estou citando nomes, mas é bem um termo que é usado para definir os projetos de lei e o programa, que na verdade como foi criado, um programa, um advogado, Miguel Najib, mas a ideia é pensar, afinal de contas, quando a gente fala em escola sem partido, muita gente concorda, vai dizer, nossa, eu acho ótima ideia, porque na verdade eu acho que não tem que se falar de partido político na educação. Escola não é um espaço para isso. Então, quando o título do projeto, Escola Sem Partido, ele soa pra gente como algo que é ok, bacana, não tem que falar disso na escola. Então a gente vê que ele ganha a adesão de muita gente por conta desse nome, desse termo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão dos termos, como que eles acabam ganhando a adesão das pessoas, muito por conta dessa perspicácia na hora da criação dos projetos. Quem Miguel Najib, ele não era bobo nem nada, ele falou, vou pegar esse termo. E o que significa, afinal, explicando para as pessoas o que se trata o Escola Sem Partido. Posso? Eu acho que o próprio termo Escola Sem Partido já é um termo de um marketing de sucesso por parte dele. E é interessante você começar com essa pergunta, porque é difícil as pessoas entenderem que nós que somos contra a Escola Sem Partido não queremos uma escola com partido. Então isso é bom que fique claro já no início da nossa conversa, né? Só que a gente não quer que se interdite discussões relevantes no âmbito escolar, né? E o próprio movimento Escola Sem Partido é um movimento que tem um partido, é claro. Né? Então, esse é um nome que ele mobiliza simpatia e foi um nome bem escolhido pela organização. Né? Eu falo organização porque a professora Eveline, nesse livro Escola Sem Partido, que foi lançado pela UEPP, ela define o Escola Sem Partido como organização. Ela explica o porquê que ela entende assim. E como organização, ele já começou escolhendo um tema, um nome, que ele angaria simpatizantes, mesmo sem as pessoas saberem exatamente o que está acontecendo, o que eles defendem, o que eles propagam. Né? E isso foi uma jogada que eu entendo de marketing, de sucesso por parte deles, e que cabe a nós esclarecermos as pessoas de que, na verdade, o que eles dizem que é sem partido, tem um partido muito claro e definido. Né? E que nós que somos contra não somos a favor de uma escola com partido. Foi interessante essa primeira pergunta. Acho que muito pelo contrário, né? Acaba sendo a ideia de uma escola de partido único. É o que a gente acaba percebendo, né? Então é muito o nosso papel conversar com as pessoas que acham que isso é uma ideia maravilhosa e que, ok, defendem isso, explicar que não. Isso foi uma jogada, uma estratégia para angariar mais adeptos para que conquistassem as pessoas para ficarem do seu lado e falarem, não, realmente, faz sentido. E nem sequer leram a proposta, mas só o título eu já estou falando, ok. E aí não entendem o que está... É porque o título ele foi feito para angariar simpatias, mesmo sem a pessoa saber o seu conteúdo. Por isso que eu digo que é meio que uma reportagem que o cara coloca um título atraente. E no curso da reportagem você vai vendo que não é bem assim, mas ele chama a atenção das pessoas e chama a atenção e a simpatia das pessoas com um título que induz você a pensar uma coisa que na verdade não é. Está muito longe disso. Fala, Rafael. Boa tarde a todas e todos, quem está escutando, o pessoal da equipe de trabalho, né? Dialogando diretamente com a pergunta que a Luciana faz, eu acho que ela merece uma reflexão muito profunda, né? E a tese, né, do Escola Sem Partido, ela parte, no meu entendimento, até de um pressuposto que ele tem uma pertinência, que é um pouco dentro disso que você comenta, né, Luciana? Obviamente a gente que está engajado no campo da educação durante já alguns anos, a gente entende que a escola não é um espaço de doutrinação, não é um espaço que tem que ser dogmático, ao contrário, a escola deve ser um lugar da pluralidade, né? Da possibilidade de se debater diversas ideias. Então, dentro de um próprio senso comum ou dentro do campo dos educadores, ninguém é favorável a uma perspectiva de doutrinação. Então, é pertinente essa tese. Agora, a questão é, então, como é que você sustenta a ideia de que a escola hoje em dia vem doutrinando os alunos?
e também doutrinando a partir de uma determinada vertente. Então, aí a gente começa a aprofundar um pouco na sustentação teórica, né, desse movimento, e a gente vai encontrando algumas dificuldades. A gente observa que, particularmente, as pessoas mais entusiastas, né, dessa ideia, particularmente atribuem a professores que têm algum vínculo, alguma afinidade com um campo da esquerda, que seriam os doutrinadores. Só que aí é difícil porque mereceria uma pesquisa que comprovasse isso, que de fato, né, as escolas brasileiras doutrinam seus alunos e a partir de um viés ideológico. Se a gente olha alguns dados concretos, a gente vai ver que esse próprio pressuposto tem uma fragilidade. Por quê? Olha, se os professores ao longo dos anos, eles vêm doutrinando seus alunos, e a gente já viu no Brasil ao longo de décadas, partidos distintos que ganharam as eleições, então tem algum insucesso aí, né? Se os professores são tão doutrinadores assim, como é que esses alunos que são formados, que viram cidadãos, na hora de votar, que é só um exemplo, elegem pessoas de segmentos distintos? Portanto, essa própria ideia, né, essa tese de que a doutrinação ela se efetiva, se materializa, é difícil de se sustentar. O próprio Miguel Najib mobiliza algumas pesquisas, né, que eles se apropriaram, dizendo que os professores estão muito mais preocupados em doutrinar do que educar. A gente vai vendo a fundo e vê que essa pesquisa também carece de robustez. Então, são algumas dificuldades que eu acho que esse movimento enfrenta. Uma outra dificuldade que eu ponderaria aqui é em relação ao próprio marco legal brasileiro, que a própria LDB vai dizer que, olha, uma das premissas principais da educação é a liberdade de educar. Liberdade é debater pluralmente todos os campos políticos possíveis, os campos religiosos e por aí vai. Então, como regulamentar isso, eu acho que é um aspecto que tem que se pensar, e agora o Supremo deve se debruçar, inclusive, sobre essa matéria. Acho que um dos pressupostos também é uma ideia de que existe ali um artigo há pouco tempo do Leonardo Giordano comentando sobre alguns pressupostos falaciosos que rondam uma certa perseguição e estigmatização dos movimentos de resistência, progressistas e de esquerda, que é de um marxismo cultural galopante no Brasil, que estaria hegemônico. É falacioso por uma série de razões, né? Primeiro porque a gente tem, inclusive, uma sociedade que elegeu um projeto contrário, e depois porque a escola não dá conta de construir, inclusive no corpo dos seus educadores, um pensamento único, né? E não é a escola, inclusive, infelizmente, ou pelo menos não com a centralidade que tem, o maior, que deveria ter, o maior irradiador de formação de opinião no Brasil. Então, pensar que a escola é um consenso em torno do que seria um marxismo cultural, que por si já é um termo que não tem nenhuma pertinência de ser adotado, já é um absurdo. Depois pensar em atacar a escola, porque seria, então, esse lugar escandaloso do ponto de vista das liberdades democráticas. Agora, cria ao longo do tempo um certo clima de impedimento do debate mais oxigenado no ambiente escolar. Eu mesma, esse último bimestre, estava tratando sobre classicismo. Eu precisava falar, por exemplo, da revolução que foi a modernidade para o ser humano e como isso está ligado ao desenvolvimento da economia e como está ligado a um contraponto, por exemplo, com uma forma de gestão dos recursos naturais e, portanto, dos reflexos da política com a Idade Média. E o porquê, então, a Idade Média era chamada de Idade das Trevas. Eu me senti automaticamente com muito receio de tratar esse tema. Falar da dogma religioso que predominava na Idade Média, eu tive muito cuidado, coisa que eu nunca tive antes. Ou seja, isso impede que o professor trate um determinado tema a partir de uma leitura própria, e aí isso é natural de qualquer formação, qualquer professor, qualquer educador, vai ter a leitura própria do tema. Ele não pode fazer proselitismo, mas ele vai apresentar as implicações de um tema de acordo com a leitura que tem, com a ideologia que carrega a sua formação. Depois disso vai impedir que alguns consensos históricos, alguns consensos gerais sobre determinada matéria sejam levados a cabo.
como é o caso, por exemplo, do corte, que é a Idade Média para a Idade Moderna. E dentre outras coisas que, enfim, vão surgir certamente, o debate de gênero é um deles. Então, o que a Dani chamou a atenção é interessante para a gente pensar, porque uma das outras perguntas é, porque vocês viram a chamada do nosso programa, tem alguns professores com os cartazes contra a lei da mordaça, que sabem que acaba sendo o apelido que o movimento tem recebido. E você falou da preocupação que você teve com abordar o tema da Idade Média e Idade das Trevas. E aí, para a gente falar um pouco sobre essa questão do lei da mordaça. O que seria essa ideia da mordaça e a quem, afinal de contas, está se amordaçando? Porque a gente está falando mais de questões ligadas ao ensinar, ao ensino. Né? Então, como é que fica essa questão da mordaça para os professores? E para quem é que, afinal de contas, está sendo impedido de falar? Porque a gente vê muita gente falando sobre educação. Mas aí quem é que pode falar e quem não pode, né? A gente está falando de escola sem partido. Quem quer falar sobre lei da mordaça? Por quê? Ou o que pode falar e o que não pode falar. Sim. Você estabelece, né? O que pode ser dito e o que pode ser não dito. Você analisando o próprio site do Escola Sem Partido, você vê que tem alguns temas que são preferenciais, que são atacados por ele. Então tem algumas temáticas, como as temáticas relacionadas a gênero, né? As questões, eles gostam muito do termo socialismo, não se pode discutir essa questão do socialismo, mas se você for discutir o liberalismo, pode. Né? Você vê que tem umas certas questões que podem ser ditas na visão deles e outras questões que não podem ser ditas. Né? E só assim, uma reflexão sobre a questão da mordaça. Na verdade, o Escola Sem Partido ainda não é uma lei, né? O projeto ainda não foi aprovado no Legislativo Federal, mas ele já virou uma norma. Tanto que você acabou de dizer aqui, a Dani acabou de dizer que ela fica com receio de tratar de determinados assuntos na sala de aula ou de tratar determinados assuntos de determinado modo na sala de aula. Porque ela tem receio e ela está aqui só representando os milhões de professores que estão espalhados por aí. Isso vai muito ao encontro do que eles querem, de interditar alguns tipos de assuntos na sala de aula. Né? E a mordaça nesse sentido, porque, como o Rafael bem colocou anteriormente, né? O marco legal brasileiro sobre educação, se você vindo da Constituição, né, os artigos que falam sobre educação, você vem descendo para o PDB, se você for procurar os marcos internacionais, que são as convenções sobre direitos humanos e outras convenções sobre criança, em todos eles, você encontra a questão da educação emancipatória, a formação do cidadão crítico, aquela pessoa capaz de ler a realidade ao seu redor e transformar essa realidade ao seu redor. E, na verdade, o Escola Sem Partido vem para tentar interditar toda essa discussão, interditar toda essa tentativa, né, de se formar um cidadão crítico. Né? E por isso que é uma mordaça. Então, e nesse sentido você desdobra para outra questão. A Escola Sem Partido é algo que é inconstitucional, ele é incompatível com a Constituição. Ele é incompatível com os tratados internacionais cujo o Brasil é signatário. E por que ele tem tanta força? Porque ele já está normalizado, ele já é uma realidade no chão da escola. É isso que me chama a atenção, porque tem um jurista envolvido, dentre outros tantos que são na rede, e aí você falando pelo aspecto legal e do direito, ele juridicamente ele não faz sentido. E eu já conversei com outras pessoas do campo de direito que até na época, faz um tempo atrás, falavam: não, isso não tem condição de passar porque não tem respaldo jurídico. Mas o que eles estão fazendo é arranjar uma série de estratégias para que a coisa vá avançando e ainda não chegou. O Fernando, uma vez numa conversa, o professor Fernando Pena, que é o nome que mais frequenta essas audiências públicas, inclusive debate bastante. Deve estar em alguma agora. Ele estava no Ceará ontem, eu acho, na coordenação. Ele discute diretamente com o Miguel Najib e a coordenação de Escola Sem Partido, em audiências públicas. E em certo momento alguém disse para o Najib: mas isso é inconstitucional, todos já sabem disso. Aí ele respondeu: eu sei, mas até o Supremo julgar isso inconstitucional, isso já está implantado no Brasil inteiro. Olha bem, ele é um procurador, é uma pessoa que tem conhecimento jurídico. Ele sabe que esse projeto ele não se sustenta do ponto de vista constitucional. Então, por que a insistência? Então a gente tem que levantar esse véu, como diz o professor Gaudencio Frigoto. Ele diz:
decifra que eu te devoro, é o enigma das filhas. A gente tem que decifrar o que está por trás de Escola Sem Partido, senão a gente vai devorar todos nós. Então, a gente tem que estar prestando atenção, não, a gente já tem que estar no passo à frente e saber o que vai acontecer depois. Por que eles estão nessa frente assim, dessa forma? Né? Contribuindo um pouco, né, para a reflexão, eu acho que a mordaça ela consiste nessa vitória que eu acho que a gente já comentou aqui, né? Uma vitória parcial. Uma das grandes pessoas que os defensores da Escola Sem Partido mobilizam, né, que é tido hoje como um dos intelectuais desse campo, que é o Olavo de Carvalho, ele é um crítico muito contundente a Gramsci. Ele constantemente rechaça Gramsci. Agora, eu entendo que há aí exatamente uma disputa, uma guerra aí de posição, né? Uma guerra de movimento. E Felipe, eu acho que foi feliz em trazer isso, porque, olha, por mais que o projeto não tenha uma vitória plena de virar realmente lei, mas o tema foi colocado em discussão. Então o clima já é hostil. Eu tenho conversado muito com colegas da rede básica de educação e o relato deles é que alguns discentes falam, olha professor, tem alguns pais, né, nossos que dizem que vocês são nossos inimigos, que a gente tem que ter atenção ao que vocês estão dizendo, porque isso vai de encontro aos valores que a gente defende na nossa casa. Então, eu acho que a mordaça vai nesse sentido, né? Cria esse ambiente hostil e que é contrário a uma perspectiva, né, da própria criação da escola, né, enquanto um espaço de formação de pessoas, a própria formação da escola de massas, que é um dos objetivos dela é exatamente o convívio com a diversidade. O lugar privado, que é o ambiente familiar, é o lugar certamente de você discutir os seus valores particulares, ok. E a escola é um ambiente que pode proporcionar exatamente esse encontro sobre realidades distintas, sobretudo a escola pública. Então, você criar esse ambiente para vetar isso é uma derrota para esse valor cívico, que é o convívio com a pluralidade. Portanto, eu acho que esse conceito de mordaça caberia bem aí. Eu acho que é uma derrota, e aí não é só uma derrota para determinados espectros ideológicos da sociedade. Eu acho que é uma derrota cidadã. A gente diminui, a gente restringe bastante as possibilidades de pensar o mundo. E se a gente olha algumas pessoas que discutem a democracia e vão discutir a fundo, e é um grande consenso que a democracia só se sustenta respeitando a diversidade, a pluralidade. O pluralismo é um preceito fundamental. Então, esse tipo de iniciativa é uma derrota a essa iniciativa democrática. Portanto, a gente tem que ter muita preocupação, muita atenção. E, ao contrário de restringir as possibilidades de pensar a diversidade, a gente tem que entender a fundo isso que está acontecendo, né? Pensar é um elemento fundamental, é o que está em jogo aí. Eu nessa questão, né, da guerra de lições, ou da guerra do consenso, eu hoje já não tenho mais tanta tranquilidade de que existe uma segurança institucional no Brasil e não sei o que pode acontecer se esse projeto ganha corpo na sociedade, se efetivamente com o Congresso mais conservador ainda, que é esse que vai tomar posse agora em fevereiro, se eles levam a cabo a votação do projeto e, a partir disso, qual vai ser a posição da Suprema Corte ao julgar a constitucionalidade desse projeto. Eu já não me sinto mais, é uma provocação para o meu camarada de direito, já não me sinto mais segura. Não, colocou minha rasgada. Ela me fez uma provocação, mas eu estou do seu lado. Eu sei, imagina. Não, tem que deixar claro que o Felipe coloca advogado, mas assim, o Felipe está... Mas esse tema do Escola Sem Partido ia ser julgado terça-feira. Ele estava Sim, pautado para ser julgado agora na terça-feira. Segunda semana já que é adiada. E ele foi adiada justamente por conta da votação daquele indulto de Natal do presidente Temer, desde o ano passado. A gente também não sabe quais são as manobras e os movimentos políticos que são realizados para também colocar, justamente no dia que se julgar o Escola Sem Partido, julgar
um tema que todos nós certamente saberíamos que ia levar mais de um dia. Mas tem alguns movimentos assim que o Supremo fez recentemente que nos indica, pelo menos nos aponta, de que o provimento será favorável. Um primeiro deles é que já tem uma liminar suspendendo a escola sem partido de Alagoas, que é a Lei 7.800 de Alagoas. Então já existe uma liminar suspendendo essa lei, que foi a primeira lei aprovada, né? Então essa lei não está, ela está suspensa por força de uma liminar do professor Barroso, que inclusive é professor de direito aqui da casa, da UERJ. Segundo, o Supremo se manifestou de forma muito contundente contra essas invasões que tivemos na quinta-feira antes das eleições, né? Que parece que foi algo orquestrado, porque foi um movimento assim, em vários lugares do Brasil, que os fiscais do TRE invadiram universidades, né? Alegando que havia propaganda eleitoral, e o Supremo pautou rapidamente essa questão e reafirmou a autonomia universitária, reafirmou a liberdade de cátedra. Isso não quer dizer que eles vão julgar a escola sem partido favoravelmente, mas que aponta, né, que o Supremo também está sensível a essas causas, mas só que a gente está sensível a essas causas, mas que a gente tem que ficar de olho e tem que se mobilizar. Aliás, é uma das coisas que nós tínhamos que mobilizar mais as instituições, no sentido de pressionar o Supremo de pautar esse julgamento. Porque e não acontecer no dia de Natal, né, de preferência. Nós não podemos ficar mais com essa instabilidade jurídica até, né? A gente tem que saber se isso é constitucional ou não constitucional. Nós defendemos a inconstitucionalidade, achamos que é inconstitucional. Já temos um voto no Supremo, que é o do relator, né, que suspendeu uma lei por entender inconstitucional. Aliás, o voto dele é bastante interessante nesse sentido. Então, eu acho que as entidades envolvidas têm que fazer um esforço, uma união, uma organização para pressionar o Supremo a pautar isso, para a gente saber. Isso, porque no meu entendimento, nós ainda estamos no Estado de Direito, pelo menos está escrito isso. O Escola Sem Partido, ele busca esse arcabouço jurídico. É frágil. Enquanto isso não está definido, eles estão avançando. Tem leis sendo aprovadas em municípios, em estados. Né? Mas algumas até sendo vetadas. Na Paraíba, se não me engano, exato. Foi... Tem leis que são aprovadas tem leis que são aprovadas e não são sancionadas pelos governos. Tem leis que são aprovadas e são declaradas inconstitucionais pelos próprios tribunais de justiça. Então está tendo uma reação interessante. Mas o Supremo Tribunal Federal hoje é a última palavra nessa questão. Então, enquanto ele não se manifesta, fica essa insegurança. Então, por isso que eu entendo que deve haver um movimento no sentido de que o Supremo paute esse julgamento para que a gente tenha um entendimento da Corte e se for pela inconstitucionalidade, é uma vitória. E eu, voltando aqui, vocês também comentaram, e até está na capa dos livros, a gente falou de lei da mordaça, mas assim, pensar muito que isso envolve a questão do impedimento dos professores de se posicionarem. Você fala de liberdade de ensinar, e liberdade de cercear liberdade de ensino, mas muito pelo contrário, o aluno tem liberdade para aprender, mas o professor não tem liberdade para ensinar. Não ensinar o que ele gostaria. Então aí a gente tem uma questão, que é a questão da liberdade de expressão. Você está tolhendo algo que a gente já teria garantido, inclusive no caso do professor. E aí talvez a questão da lei da mordaça entre muito aí, que é muito a imagem que fica muito clara pra gente, o professor sendo amordaçado não pode falar, porque é isso, você está ali, né, não pode falar várias coisas sobre o que você pensa. E aí a ideia do sem partido não é só a gente estar tocando em questões ligadas à política partidária, são questões muito mais amplas, que envolvem a vida do aluno. Então, por exemplo, se está acontecendo uma situação de alunos brigando na sala de aula ou o que for, o professor não tem que interferir naquilo porque aquilo é da alçada da família. O professor, ele instrui, e aí tem aquela discussão entre instrução e educação, e a família educa. E aí, nesse caso, aí a Dani pode até falar, experiências de escola, como que é complicado você estar numa sala de aula e várias coisas acontecem para além do português, matemática, geografia, ciências, etc e tal, que o professor não poder intervir quando isso acontece na sala de aula, porque ele tem que falar de matemática e de português agora, então com a base nacional, português e matemática prioridade, as outras disciplinas vão ficando cada vez mais para baixo. Enfim, a gente está vendo que a questão da lei da mordaça é realmente muito preocupante, por mais que o projeto não tenha passado. A gente vê que esses reflexos eles estão chegando na nossa prática aí, e como já vem gerando uma grande preocupação para nós. Tá? Mas aí eu aproveito para entrar num tema que acho que é
importante também, porque a gente tem defendido muito isso, que é a questão do porquê que o Paulo Freire, afinal, é tão atacado pelos defensores do Escola Sem Partido. Eu tenho que citar uma entrevista do Fernando Pena com o Miguel Najib, que o Miguel Najib disse que o Paulo Freire era o ideólogo do PT. E aí, quando pediram, isso foi a fala dele, esse vídeo tá na internet, tá no YouTube, tá, a entrevista completa foi no Roda Viva, se não me engano, né? Então estavam os dois conversando, e ele atacando o tempo inteiro, ele falou, não, mas Paulo Freire tem que ser banido das escolas, banido das universidades, não serve aquela coisa, terror em volta da figura de Paulo Freire. E nós que somos do campo da educação, a gente tem lido Paulo Freire e a gente sabe que ele não é a pessoa que vai comer criancinhas. Mas enfim, é um pouco para ouvir vocês porque esse ataque tão grande que se tem à figura de Paulo Freire. Você vê uma foto dele e o pessoal já sai correndo, né? Então é um pouco para ouvir vocês. E até mesmo a associação que se faz do Paulo Freire ao PT, tá? A um partido específico. Por que isso está aparecendo tão em evidência quando se fala dessa vinculação, tá? Eu passo a bola para vocês. Fala, Dani. O Paulo Freire, ele tem um projeto de escola emancipadora, de uma educação, inclusive ele pensa os problemas de educação no Brasil, né, de uma pedagogia que não seja uma pedagogia da opressão, muito pelo contrário, né, ele vai questionar a centralidade, a autoridade do professor em termos de algo como inquestionável. E o Paulo Freire, ele pensa muito Brasil e a educação no Brasil, né? Uma educação que é construída para ser uma educação bancária, depositária, e uma educação que vai atender aos interesses de um mercado de mão de obra reserva, sem aprofundar, inclusive, a construção da cidadania do aluno. Então é pensando o Brasil, as desigualdades e assimetrias que constituem historicamente o Brasil, e pensando em superá-las por meio da educação, que o Paulo Freire vai construir respostas tão profundas, tão densas. Por isso ele é o maior educador do mundo, né? Nesse sentido, aqueles que não têm interesse num projeto de nação emancipadora, num projeto de educação que sirva diretamente ao enfrentamento dessas assimetrias históricas, vão atacar o Paulo Freire, porque a educação, e aí a gente não pode deixar de dizer, a escola inclusive, ela está em disputa, ela é um universo, ela é um aparelho, né, de certa maneira, pode ser um aparelho de reprodução de ideologias dominantes, mas pode ser também, e a contradição da escola é um lugar onde você encontra e constrói uma coesão, um projeto coeso de cidadania. Qual a escola interessa a quem? Aqueles que querem enfrentar a desigualdade ou aqueles que querem mantê-la? Então, acho que esse ataque à escola e, porventura, ao Paulo Freire, que foi o maior formulador, um dos mais bem acabados, uma escola emancipadora, democrática, que enfrenta as desigualdades do Brasil, ele é direcionado, e é direcionado por aqueles que não têm interesse num Brasil, de fato, inclusivo, num Brasil diverso, num Brasil para todos. Nessa questão me deixa realmente... Não, porque todos nós, né? Rafael, queria falar? Não sei, o meu entendimento, eu acho que passa também por uma luta simbólica, né? Paulo Freire como um dos grandes expoentes da nossa educação, e acho que como o Dani já ponderou também, ele tinha uma posição, né? Ele estava no campo democrático popular, ganhou uma projeção realmente muito grande a nível internacional. Então, no meu entendimento, uma anulação do pensamento de Paulo Freire, ou da força que as ideias dele sempre tiveram ao longo desses anos, eu acho que representa uma certa vitória da construção de um outro campo político. Então, para mim, perpassa meio que por aí. Só para acrescentar, assim, não tem muito o que acrescentar, mas, assim, a educação está em disputa, mas mais do que a educação, o Chico de Oliveira diz que o Estado está permanentemente em disputa, né? E a educação é um dos pilares dessa disputa. E como o Rafael colocou, o Paulo Freire, ele embasa toda a educação emancipatória, né, que você bem colocou. Então o Freire, ele personaliza tudo que o Escola Sem Partido é contra. Né? Então, por isso, ele é o inimigo, né, a ser combatido. Né? E isso me lembra um pouco Foucault, quando ele coloca do binarismo. Ele fala assim, você tem que eleger um inimigo. A sociedade é tão diversa,
mas para ficar mais fácil, você elege um inimigo. Então, o Escola Sem Partido tem que ter um antagonista. O antagonista que ele elege é o Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, ele é a tradução daquilo tudo que o Escola Sem Partido luta contra, né? Então, E faz uma vinculação doida com o governo PT, né? Sim, liga ao PT porque o PT está ligado simbolicamente, como o Rafael falou, também às lutas democráticas, né? O PT vem na sua história vinculada à questão das lutas democráticas. E por isso que eles vinculam sempre Freire ao PT. E também tem a questão que o modelo proposto pelo PT é um modelo diferente do que estão propondo agora daqui para frente, né? E essa disputa política está bem colocada, e também a questão do binarismo. Você tem que ter um antagonista. Então, se você tem o protagonista, você tem que ter um antagonista. O PT é um dos antagonistas, e o Paulo Freire, nesse pilar da educação, é o antagonista a ser combatido e a ser aniquilado por eles. É uma disputa política que o Rafael colocou muito bem. O Paulo Freire já teve um vínculo histórico com o PT e tal. Agora, é raso você associar diretamente Paulo Freire ao PT. O pensamento dele vai muito além só de um partido, né? Então, eu acho que tem um grau de maniqueísmo aí, né? De reducionismo, que é muito empobrecedor no debate. Mas inclusive, até internacionalmente, Paulo Freire é reconhecido, não é pelas vinculações partidárias que ele já teve, é pelo pensamento que ele desenvolveu. Então, acho que é isso, é empobrecedor. É por isso que eu citei a questão que Foucault coloca sobre o binarismo, porque justamente o intuito desse binarismo é você eliminar toda a riqueza que você tem de uma questão e você reduzir, como você falou, a duas coisas só, como se fosse possível só isso. E o discurso fica empobrecido. E você empobrece a discussão. Isso facilita o lado de quem não tem muito argumento para poder vencer a disputa. Pois é, aí eu tenho que concordar com a Dani, porque ela falou, eu fiquei muito assim com essa questão. Gente, eu também fico, porque também fiz pedagogia, a gente trabalha na faculdade de educação. Então, gente, por favor, quem tiver com dúvida, pegue obras de Paulo Freire e leia. Por favor, encontre tópicos, onde vocês estão vendo, que ele está falando alguma coisa que seja ofensiva, direcionada a críticas, enfim. Ele está pensando numa educação que seja uma educação mais plural possível. Inclusive, a ideia dele era essa, educar o povo para que o povo se sentisse cada vez mais instrumentalizado para lidar com o mundo que ele estava vivendo. E aí a pergunta é, a quem interessa um povo que saiba ler, escrever, não só ler o mundo, mas também se sentir cidadão? E aí talvez seja isso que esteja incomodando tanto esses governos e essas propostas mais conservadoras que estão chegando aí pra gente. Porque você vê pessoas que até então não tinham acesso a uma série de bens, por exemplo, educação, escola e universidade, estão tendo acesso, que era uma coisa que Paulo Freire defendia, e isso preocupa e ameaça muita gente. E aí talvez seja uma das coisas que estejam aí fazendo com que ele se torne um dos grandes antagonistas do movimento, né? Então, só pra gente... são coisas que também me mobilizam bastante. Mas enfim, aí eu queria trazer uma questão para Dani, você falou, vocês podem trazer também exemplos de vocês, que é essa relação da questão da escola com do educar e do instruir. Se você já passou por alguma situação, você falou da questão da Idade Média, né? Mas alguma questão em que você, por exemplo, se sentiu naquela, e agora o que eu vou ter que fazer, porque tô aqui com o meu conteúdo, mas tô vendo que estão acontecendo coisas na minha sala de aula, na hora do recreio, e eu tenho que interferir. Como é que eu vou fazer? Então, vou fazer de conta que nada está acontecendo? Você já lidou com esse impasse? Nossa, diversas vezes. A escola é um universo, né? A sala de aula é uma galáxia. Você não existe não existe a língua portuguesa, não existe a história, não existe a geografia, a matemática, isoladas daquele contexto em que aquelas coisas acontecem, que são debatidas, e você é obrigada constantemente a reformular e dar sentido para aquilo dentro daqueles conflitos que surgem. Então, por diversas vezes, né, questões ligadas a conflitos interpessoais, né, LGBTfobia, dúvidas dos alunos em relação a coisas que acontecem fora da escola, para além dos muros da escola, porque a escola geralmente atende uma comunidade que se conhece também para além da escola, então você acaba, às vezes, nem mora tão perto, mas acaba conhecendo até a dinâmica da comunidade. A escola é feita para isso, né? A escola é feita para ser muito mais do que os conteúdos, do que os currículos, e aí eu acho que
pensar, não existe como pensar a atuação de um professor sem pensar que ele é também um universo em transformação e que ele vai interferir, ele vai ser, de certa maneira, uma força que vai interferir na dinâmica daquelas pessoas, na forma como elas se relacionam com aquele conteúdo. E como o conteúdo precisa atender, né? Seja uma escola, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é marcado pela violência urbana e por conflitos territoriais, você precisa fazer com que aquele conteúdo tenha uma pertinência. Como é que você vai fazer com que os alunos se aproximem, compreendam, leiam, se apropriem e transformem aquele conteúdo sem que ele tenha relação direta com a vida deles, né? E como é que o professor ele pode ser um agente que instrui, que apresenta um tipo de conteúdo sobre morfologia, por exemplo, sobre fonética, sobre fonologia, que são conteúdos da minha disciplina, sem que eles tenham sem que eles façam sentido para os alunos, sem que eles tenham algum reflexo sobre o que eles reflitam, sobre o falar específico daqueles alunos, sobre as dúvidas específicas no embate entre uma norma culta e uma norma regional. Enfim, como é que você vai tratar processos de produção de palavra ou de morfologia sem que eles sejam processos ligados à realidade daqueles alunos, e aí, inclusive para fazê-los com que observem outros conteúdos. Não existe como dar aula sem imergir no universo dos alunos, nos problemas que eles trazem. E dar aula não é só, inclusive, falar dos conteúdos. É ser ali um mediador potencial de tudo que acontece. Conflitos, dúvidas, potência, energia, coisas que vão para além da sala de aula, além dos muros da escola, que entram na escola. Eu acho que essa é a delícia da educação. Não existe escola que não seja um universo. Vocês querem contribuir também? Eu queria falar de um exemplo, né? Que hoje em dia se fala um pouco isso sobre que o que é que a escola deveria ensinar, que até a formação de professores também se comenta muito isso. A gente olha as notícias na grande imprensa, se fala muito que a nossa formação é muito mais preocupada com a sociologia da educação, com a política educacional e menos instrutiva. Então, há uma preocupação menor com os conteúdos didáticos, de como dar aula, e se prioriza mais discutir essas questões filosóficas. Então, isso seria ruim porque o professor ainda não se forma como um técnico. Eu acho que esse exemplo serve para a gente pensar também um pouco quando vai se pensar em instrução, né? Historicamente se entende a instrução como aquela formação que diretamente vai ser aproveitada no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma das dimensões da vida, então não é a única. Então, de novo, é um aspecto muito restritivo. Então, se a gente pensa no que é educar, e aí o próprio Paulo Freire pensava isso, educar é para a vida, é pensar a própria existência. Então, a própria instrução não é dissociada de um ato de educação maior, que é pensar, olha, aquele conteúdo técnico pode ser usado para quais questões e o que é que significa a minha existência no mundo, pensando também o uso desse tipo de conhecimento mais instrumental. Então, eu traria outro exemplo aqui para a gente tentar entender a dimensão e a profundidade disso. É quando se diz um pouco que alguns conhecimentos são mais instrumentais e outros são ideológicos. Einstein, que é um grande cientista famoso, então, pensou a teoria da relatividade. E ele participou também de um certo projeto de enriquecimento do urânio, desse tipo de energia. Acabou que aquele conhecimento que foi elaborado serviu tanto para produzir energia em usinas, né? Usinas atômicas, para distribuir energia para casas ou para empresas, e ao mesmo tempo também serviu para depois criar a bomba atômica. Então ele diz, em certo momento, criamos aí um grande dispositivo que pode ter essa função aí de energia muito significativa, mas ao mesmo tempo pode servir para destruir muitas pessoas. Então o conhecimento, por mais que se pense que alguns são mais instrumentais, né, ele tem também essa dimensão política. A questão é o que você faz do uso desse conhecimento. E isso é um ato de educar. Então é para além só de instruir. Então eu acho que a gente não pode nunca perder de vista isso. Eu acho que a sociedade não pode fechar os olhos para entender as diferentes formas de trato do conhecimento. Portanto, eu acho que a gente, enquanto cidadão, não pode negar o
nosso direito de pensar o conhecimento nas suas múltiplas dimensões. Então a gente não quer uma escola só instrutiva, a gente quer uma escola que eduque em todos os sentidos. Então, aproveitando o gancho que vocês trouxeram, essa também é uma pergunta que... Eu estou trazendo perguntas que a gente escuta e vocês já devem ter ouvido, mas assim, é importante a gente trazer porque faz parte, a gente está sempre militando para justamente desconstruir alguns mitos que ficam em torno da discussão, da conversa. Questão do, aspas, kit gay, tá? Essa é uma polêmica que a gente sabe que tem sido discutida. Inclusive, eu já ouvi várias pessoas assim, chegando para mim falando: nossa, mas se esse projeto for aprovado... se o projeto não for aprovado, vão continuar colocando kit gays nas escolas. Então, vão continuar ensinando as crianças, expondo, esse é o termo que é usado, estão expondo nossas crianças a conteúdos que não fazem parte elas não precisam ouvir isso, elas são muito jovens, ou coisa do tipo. Então, tem materiais chegando na escola, inclusive o candidato à presidência, que em breve será o nosso presidente, levou um desses materiais e disse que fazia parte do tal kit e que esse kit estava circulando nas escolas como se todos os professores tivessem acesso a isso e realmente, de fato, estivessem ali levando para a escola, militando e falando kit gay. Enfim, para a gente um pouco desconstruir essa ideia do kit gay e o que se fala também sobre uma suposta ideologia de gênero que também circula associada a esse discurso que eles chamam de kit gay. Então a ideia é cuidado com o que eles estão fazendo com nossas crianças. E aí o professor acaba sendo visto como o perigoso, né? Então há um embate que se cria entre professor e aluno, um clima de terror e pânico generalizado, e a família também é estimulada a ficar preocupada, fica, meu Deus, o que estão ensinando para as minhas crianças? Como se os professores estivessem, né, de fato, né, levando materiais. E aí, enfim, para vocês falarem um pouco sobre isso, sobre esse tal material, o que é isso, de onde surgiu, de que planeta veio, e se de fato chegou na Terra. Você chegou na sua escola, querido? Não chegou na minha escola, não chegou a mim, fiquei curiosíssimo o que vem nesse kit gay, né? O que é isso? O que é? De onde vem? Vamos o que contém, como usa. E acho que, brincadeiras à parte, surgiu ali no momento em que a presidenta Dilma lançou um kit para que pudéssemos debater diversidade no ambiente escolar. Na verdade, não era um kit, era um material elaborado por pedagogos e por teóricos sobre diversidade no período de formação da juventude, da puberdade, no ambiente escolar, e ele não chegou a ser divulgado, não chegou a ser entregue pelo Ministério da Educação, porque houve uma pressão das bancadas mais conservadoras que impediram que esse debate avançasse no ambiente escolar. A partir disso, passados 4 anos, criou-se um mito em torno do que seria esse kit gay, de que materiais ele apresentaria e qual era o perigo de apresentar um material que debatesse diversidade de gênero e diversidade sexual e identidade de gênero no ambiente escolar. São várias questões que atravessam, né? A ideia de que a escola ela precisa, de certa maneira, reter alguns tipos de avanço em relação à liberdade, né? Existe uma concepção conservadora e a escola, então, ela formata, ela não forma. A partir daí, quando a escola apresenta uma outra orientação e uma outra formatação, que não seria de acordo com o consenso geral da sociedade, da comunidade, seria perigosa, né? Não existe kit gay, não existe, nunca chegou, nunca foi distribuído, mas a discussão sobre diversidade sexual, que precisa se avançar na escola, há algum tempo ela vem sendo objeto de debate dos profissionais de educação, como tratar esse tema de forma melhor para que o nosso país, que é o país que mais mata pessoas LGBTs, possa ser um país que conviva com a diferença e que de fato tem uma outra educação para o convívio com a diversidade. Então, se esse debate não for travado na escola, se o debate sobre gênero, sobre a constituição dos gêneros na escola, também não for travado no ambiente escolar, porque inclusive o Brasil é o país que mais
corresponde pelo número de feminicídios, é um país extremamente machista, é um país que é baseado na cultura do estupro e da violência. Se a gente não trava isso na escola, a gente não avança para uma outra sociedade que enfrente o estupro, que enfrente a morte de pessoas LGBTs, né? Então, surge um pouco da necessidade de todos os educadores, de um consenso dos movimentos de educação, de debaterem isso para formar uma nova sociedade, de uma reação conservadora contra esse debate, entendendo que se a escola pautar isso, vai formar para outras orientações, vai formar pessoas transexuais, né, que a escola tem o poder, inclusive, de transexualizar determinadas pessoas ou de, enfim, criar algo que eles chamam de ditadura feminista nas meninas ou, enfim, ou ditadura gaysista, o que é absurdo, né? Porque, enfim, não há nenhuma forma de formar uma orientação sexual ou uma identidade de gênero, né? E todo esse movimento, inclusive, é um movimento que por trás dele tem a necessidade de impedir que a gente naturalize outras orientações sexuais, que a gente garanta direitos para as pessoas LGBTs, que a gente enfrente o machismo e a misoginia que são estruturais e institucionais. E aí, se a escola é atacada nesse sentido, por trás desse ataque tem o interesse em manter a ordem das coisas como elas são, opressoras e difíceis para todos aqueles que não são homens, cis, héteros, brancos, de classe média alta. Já vi que é um tema que você também gosta. Né? Eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, porque esse assunto incomoda muito, é que eu queria dizer que não existe kit gay. Sim, isso foi uma invenção. Né? E a gente está vivendo na era das fake news. Pois é, essa era uma das outras perguntas. Aproveita e já engata logo. E não tem como não falar de escola sem partido sem relacionar com essas eleições, né? E sem falar sobre essa era, né, da popularização de crenças falsas, né, de fake news. Eu fui falar fake news com uma pessoa, vamos falar em português, vamos falar boatos. A gente está vivendo a era de boatos. Essa eleição foi pautada por notícias falsas, e o kit gay era uma dessas. E para mim, o Escola Sem Partido também se baseia em fake news. A primeira fake news que se baseia o Escola Sem Partido é de que existe um exército organizado de professores doutrinadores. Comunistas, doutrinadores, Onde? Vermelho. Você que está assistindo a gente, se tivéssemos um exército organizado de doutrinadores, as eleições teriam esse resultado que tivemos agora? Ou esse exército falhou nessa missão? O que está faltando é informação. O que está faltando é essa informação chegar onde deve chegar. Né? E essa questão... Aí isso me leva também a umas leituras que eu venho fazendo sobre pós-verdade. Nós estamos vivendo na égide da pós-verdade, né? Onde os fatos objetivos têm menos importância do que os boatos. Você tem uma nota do MEC dizendo nunca existiu kit gay. O que existiu foi um material destinado aos professores falando sobre como abordar a questão LGBT para as crianças e tal. Foi mais ou menos isso. Que não chegou nem a ser distribuído por conta da reação. Mas as pessoas... da religião, que houve um grande grupo organizado. Exatamente. Houve... Isso, na verdade, eu acho que vem até um pouco atrás do que da Dilma. Isso, na verdade, vem quando o Fernando Haddad era o ministro da Educação. Foi lá que houve a proposta de formulação desse material. Esse material seria distribuído para os professores, um material de instrução de como abordar esse determinado tema em sala de aula, como tratar esse determinado tema em sala de aula. Mas diante da reação, inclusive o senador Magno Malta, o Fernando Haddad fala sobre isso, deu uma entrevista dizendo que recebeu várias vezes o Magno Malta dizendo que ia mobilizar os evangélicos, que ia fazer uma passeata gigante nas palavras dos ministérios, ia parar na porta do Ministério da Educação, enquanto isso não fosse tirado. E eles diziam, não, mas isso não existe, não existe kit gay. Isso é uma invenção. E é mais uma invenção que foi colocada. Mais um termo criado para angariar... E sobre pós-verdade, né, só para rapidamente falar sobre pós-verdade, tem 3 requisitos da pós-verdade. Uma é a asseveração na informação falsa. Você cria uma informação falsa e você repete essa informação falsa incansavelmente como se ela fosse verdade. Aí vou ligar o Escola Sem Partido novamente às eleições.
Primeira entrevista que o presidente eleito deu após saírem os resultados no Jornal Nacional, a primeira coisa que ele fala no Jornal Nacional era sobre o kit gay. Isso depois do TSE dizer que não existe kit gay, que não poderia utilizar esse termo nas eleições, do MEC soltou uma nota dizendo que não existia kit gay. A primeira coisa que ele diz é asseverar aquela informação falsa. Ele vem em rede nacional e diz, não, porque eu vou defender do kit gay. Eu não me lembro exatamente quais foram as palavras. Né? E um outro requisito é você desqualificar os centros de informações autorizados. Então, todo o tempo, você desqualifica a mídia estabelecida, os canais estabelecidos de mídia. Então, o tempo todo você criticando os conglomerados de mídia e você desqualifica aquela informação que vem desses canais que seriam autorizados. É outra questão. Também na campanha foi colocado o tempo todo que determinados jornais não deveriam ser assistidos, deveriam ser vistos. Você conversa com pessoas de não, esse canal de televisão eu não assisto. E onde essas pessoas que acreditam no kit gay e acreditam em outras falsas notícias vão buscar suas informações? Vão buscar suas informações nos próprios sites das pessoas que replicam as informações falsas. Então, esses são os requisitos da pós-verdade. Você assevera você inventa uma informação falsa, ela pode ser totalmente contrária à realidade, mas ela é reafirmada tantas vezes que vira uma verdade. Tem até um ditado, você fala uma mentira várias vezes que ela vira uma verdade. E o terceiro requisito, o outro requisito é você desqualifica os ambientes que são idôneos a prestar uma informação de qualidade. E o terceiro é você apresentar como repositório, vamos dizer assim, de informações, sites que replicam a asseveração falsa. Então não tem como não falar de fake news, de escola sem partido, como não lembrar e também citar como exemplo as eleições que aconteceram agora. E as eleições americanas também. Então, na verdade, estamos vivendo a era da pós-verdade. Né? Só antes do Rafael falar, e lembrando, gente, quem quiser assistir mais sobre fake news, pós-verdade, há 2 programinhas atrás nós gravamos na rua, inclusive, o LCD foi para a rua para discutir exatamente esse tema, fake news e eleições. A gente queria saber um pouco mais como é que estavam funcionando essas matérias e como que estava fazendo com que muita gente acreditasse nessas coisas todas. Enfim, tá na nossa página, assistam, por favor. Ficou muito bacana o programa, a gente foi para a rua, ouvimos pessoas e contamos com participações especiais também para estar com a gente, tá? É isso. Rafael? Eu acho que essa discussão está para além só do cenário brasileiro. E aí, aqui no laboratório vocês são da comunicação, acho que dominam muito mais isso, né? Que é entender essa nossa relação atual com essa forma tão disseminada de produção de informação e de acesso também à tecnologia, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente vive essa roda viva de grandes revoluções nas comunicações e a gente ainda não sabe, não faz ideia de onde vai parar isso tudo, né? A gente tem algumas empresas aí que tem uma valorização até no mercado muito grande, que tem um número de informações sobre a gente, sobre cada cidadão também, que a gente não sabe para onde é que vai parar isso. Então, eu acho que é um dos temas que a modernidade tem que pensar hoje, a gente tem que entender. É um desafio, né? E isso tem desdobramentos de vários gêneros. Um deles é esse político, que eu acho que Dani e Felipe já contemplaram bem. Isso. Então, aproveitando o gancho, já que estamos falando de tecnologias, vou falar de uma que é o uso das tecnologias, inclusive o uso disso aqui que a gente está usando de celulares, que agora tem sido visto como um potencial dispositivo para denunciar professores. Então, vocês sabem que existe toda aquela proposta de, inclusive já estava naquela cartininha que deveria constar dentro do projeto na sala de aula, denuncie seus professores, se você ver algum professor falando sobre algum conteúdo que não tem a ver com sala de aula, denuncie, filme, mande as filmagens, etc e tal. Isso estava colocado. Então, é um pouco para a gente pensar como que a gente já tinha avançado em uma série de coisas em termos de discussão de tecnologia em sala de aula, e agora o uso do celular aparecendo como um inimigo para a gente que está trabalhando com o ensino. Então, um pouco para a gente falar se vocês já passaram sobre alguma situação em que
se viram até ameaçados na prática de vocês, embora o projeto não tenha sido aprovado, mas a gente sabe que a gente está aí nessa roda viva, nesse turbilhão. Se isso já chegou para vocês, se vocês sentiram esse impacto da questão do celular e esses outros usos que estão sendo estimulados por esse grupo que está defendendo o Escola Sem Partido, tá? A questão do celular. Recentemente eu saí candidata, né? E tudo que eu faço, eu não tenho o hábito de falar da minha vida pessoal. Minha vida é um universo, né? Também, assim, não preciso falar da minha vida pessoal. Mas eu tenho, enfim, uma posição sobre os conteúdos, enfim. Mas recentemente eu saí candidata a deputada estadual e eu publiquei nas minhas redes, mas no ambiente escolar isso não foi. Eu não falei com os alunos sobre, inclusive não podia falar e que não quis falar, não queria inclusive falar. Mas eles souberam e um dos alunos veio perguntar, queria saber das minhas propostas e eu disse para ele que aquele não era o lugar, que a gente não podia conversar sobre aquilo e que quando eu tivesse de licença ele poderia me recorrer e a gente falaria sobre as minhas propostas, quero votar em você. Eu disse, ok. Voltando para a sala de aula, ele provoca, faz provocações sobre Marx, e aí a gente tenta encaminhar a discussão. E aí eu percebi que ele estava com um aparelho celular. Eu imaginei, talvez lá naquela época que ele me perguntou, que ele me provocou sobre a saída, sobre as minhas propostas, talvez ele já estivesse esperando que eu falasse alguma coisa. E agora, também me instando sobre o Marx, ele estivesse preparado ali para captar alguma coisa. Eu lido de forma tranquila porque eu realmente não faço proselitismo. O ambiente escolar não é um lugar para fazer proselitismo político, né? Doutrinação é uma coisa abominável. O problema é que a discussão profunda e a ideologia que se tem, que vai fazer com que nós abordemos o tema, não é doutrinação e ela precisa ser encarada como um princípio que garante a pluralidade da escola e a qualidade do ensino que é levado ali. Então eu tendo a permitir que os alunos usem celular, né, de acordo com as nossas necessidades, eu tendo a acordar tudo, perguntar. E eu fico bastante tranquila, acho que existe uma postura, existe uma aposta no ambiente da escola, que eu tendo a ter, que eu tendo a construir com os meus colegas docentes e ficar bem tranquila em relação ao papel que a gente cumpre enquanto educadores, né, e observar também que todos os movimentos, o aluno não é nosso inimigo, né, também acho que tem isso. Se o aluno rebate e a gente responde de forma agressiva, aquilo vira um campo de guerra e não é isso. O ambiente escolar não é isso. A atenção precisa existir. O aluno precisa se sentir confortável para apresentar uma opinião contrária à opinião do professor. Ele deve apresentar opinião contrária ou opinião favorável, enfim, ele deve se colocar na escola, deve se colocar no ambiente escolar. Eu preciso sempre dizer, inclusive para não passar a ideia de que a minha posição ela está baseada numa verdade absoluta, que ela é uma posição mediada pela minha formação enquanto cidadã, enquanto alguém que tem suas filiações, suas crenças, suas formas de ler o mundo. E esse é o ambiente que eu acredito. Então pode filmar, pode fotografar, pode fazer um Big Brother na minha sala. Eu tenho a mais absoluta convicção de que é um ambiente saudável, que é um ambiente que não é um ambiente doutrinador, que é um ambiente de todas as ideologias, de respeito a todas as opiniões. Rafael, queria falar? Eu acho essa discussão tensa, né? Tensa em primeiro lugar porque a própria escola tem uma dificuldade de lidar com as novas tecnologias, né? Uma outra tensão é a seguinte, que o próprio estado do Rio de Janeiro, até onde eu sei, essa lei não foi revogada, mas existe uma lei que proíbe, inclusive, o uso de do celular em sala de aula. Se eu não me engano, no nível federal, essa lei tinha se expandido. Aí eu já não tenho certeza. Mas se for parar para pensar aqui nessa esfera estadual, né, a gente viu aí recentemente uma eleição, para pegar esse exemplo, no qual o próprio candidato a presidente da República e outros seguidores, né, desse campo político incentivaram o uso do celular para filmar os professores num clima de caça às bruxas, né, para poder denunciar. Então, se você para pensar, o próprio Escola Sem Partido quer virar lei, e no estado do Rio de Janeiro já existe uma lei que diz que, olha, não é para usar celular, então, no mínimo, a gente vê aí uma atitude não republicana de uma pessoa que é o maior expoente
da República Brasileira, que é o presidente. Também é uma atitude muito pouco republicana você incentivar o clima de inimizade entre alunos e professores na escola. Então, também é uma forma de usar esse instrumento, né, que facilita tanto a comunicação da gente, de uma forma que cria essa hostilidade. Então, eu acho que é outra coisa que a população que ouve essas ideias precisa estar muito atenta, né, para pensar o que é que está por trás disso. Não? Então eu vou aproveitar aqui e falar de umas coisas que aí vocês chamaram a atenção de pontos muito importantes. É isso, a gente tem que estar lidando com essa atenção. Mas aí um pouco falar sobre os livros que vocês estão vendo aqui, se puder dar uma focada. São 2 publicações e depois o Felipe vai poder falar um pouco melhor. E eu até acompanhei um pouco como é que se deu essa transição. Porque eu me lembro que no começo, quando o Fernando Pena começou a falar sobre... Começo é muita coisa, né? Mas começo... Há muito tempo, quando o Fernando Pena começava a falar sobre as ameaças que esse projeto trazia, que as propostas, enfim, estavam circulando, as pessoas não estavam levando muita fé justamente porque estavam respaldadas por uma questão da inconstitucionalidade. Isso. Só que a ideia foi, eles criaram todo o movimento Professores contra Escola Sem Partido. Só que o que aconteceu? A ideia foi se ampliando, muita gente foi percebendo que de fato a coisa estava aparecendo, estava ganhando vulto, e tinham muitos parlamentares, inclusive de bancadas evangélicas, que estavam se aproximando, e aí também não estou generalizando, gente, de alguns segmentos de bancadas evangélicas, e defendendo, apoiando também, cuidado com nossas crianças, olha o que as escolas estão fazendo. E aí o projeto Escola Sem Partido se transformou num movimento agora mais amplo, que é o movimento de Educação Democrática. Então, se vocês quiserem também acessar as páginas, porque o pessoal está aí apoiando a gente, então vocês percebem que tem todo o movimento. Eles começaram a questionar, vocês são escola sem partido, não é? São professores contra escola sem partido. Mas então vocês defendem o quê? E aí surgiu a ideia de a gente pensar o que era uma educação democrática, porque não adianta só você ser contra algo, você tem que também propor coisas, e a gente está nesse momento de propor, diante de um cenário que só querem propor coisas para a gente. Então, peraí, a gente trabalha com educação, vamos propor o que a gente está pensando no caso da educação, então queremos uma educação democrática. Então aí a gente tem aqui as 2 obras que surgiram fruto de uma série de discussões. E aí o Felipe pode falar um pouco do trabalho do LPP, tá? Não só em relação às publicações, mas aí uma pergunta para vocês também, o que vocês entendem com a ideia de educação democrática? Para a gente pensar um pouco esse gancho, se contrapondo ao que aparece como a ideia do Escola Sem Partido. Tá? Falando um pouco sobre as publicações, né? Eu fui convidado pelo professor Gaudêncio Frigoto a escrever algo, na época eu estava terminando o meu mestrado, né? Ele era meu professor lá no curso de Políticas Públicas, e ele, a partir de um seminário que organizamos aqui, né, convidamos pessoas, na época da crise da UERJ, que a UERJ estava sem aulas, né, com aqueles atrasos sistemáticos de salário, para a gente poder agitar um pouco assim, a comunidade, nós ainda fazendo parte do corpo discente do programa, organizamos alguns eventos, e um deles foi para falar sobre Escola Sem Partido, porque era algo que não se tinha muito conhecimento do que era aquilo, e já era algo que já estava capilarizado pelo Brasil inteiro, com projetos de lei sendo apresentados em vários locais. Mas a percepção que tínhamos é que não se conhecia muito bem o que era esse movimento. Então, organizamos um seminário, né? Chamamos pessoas, inclusive o professor Gaudêncio foi uma das pessoas que falou, e a partir desse seminário surgiu a ideia de organizar esse livro Escola Sem Partido. E esse livro foi um sucesso absoluto, ele teve uma receptividade absurda na comunidade do Brasil inteiro. O professor Gaudêncio ele já foi, acho que em quase todos os estados, lançando esse livro, vendendo. Esse livro está esgotado, já a 2ª edição já esgotada. A gente está providenciando já uma 3ª edição, ou uma 3ª reimpressão, né, desse primeiro livro, apesar de estar disponível
gratuitamente. Quem quiser acessar esse livro, esse conteúdo, ele está disponível na página do LPP, que é www.lpp.org.br. O livro está totalmente gratuito, e mesmo gratuito já há quase um ano, ele é um livro que tem demanda do físico, do livro, do papel. As pessoas querem um livro, né? Então, a partir do sucesso que foi essa Escola Sem Partido, surgiu a ideia, até numa conversa com o Fernando Pena, eu, o professor Fernando e o professor Galdense, conversando o que a gente faz agora. Esse livro teve um propósito, que foi, na verdade, mapear e apresentar para as pessoas o que seria o Escola Sem Partido. O que a gente faz agora? Aí o Fernando propôs, vamos apresentar o que seria o antídoto à Escola Sem Partido, que é uma educação democrática. Aí fizemos o mesmo movimento, reunimos estudos de pessoas que estão envolvidas, né, com a questão da Escola Sem Partido, estão militando, né, nessa questão contra a Escola Sem Partido, e esse livro também surgiu, foi bem interessante. Nós lançamos esse livro um pouco antes das eleições, ele já está praticamente esgotado também, né, e já vamos providenciar uma segunda reimpressão, né. E é importante esse livro, esses dois livros, porque ele resgata um pouco a tradição do Laboratório de Políticas Públicas, né, que é de produzir conteúdo acadêmico de qualidade, né. Desde a sua fundação, o LPP tem esse trabalho, mas que de uma década para cá estava um pouco adormecida essa questão, né. O laboratório não deixou de funcionar, não deixou de acontecer as pesquisas, os trabalhos, né, os trabalhos de extensão, né. E só que recentemente foi criado um selo editorial do próprio LPP. E tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e o Escola Sem Partido é a menina dos olhos nesse momento, porque é o livro que mais vende, né, que tem mais procura, né, e é um tema que todo mundo está querendo saber, todo mundo está querendo discutir. E o LPP, então, vestiu essa camisa e entende que é importante esse debate, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, e a intenção é que continuemos aí, falando sobre esse tema, não sei se do Escola Sem Partido só, mas a gente ampliar essa questão dos direitos e o direito à educação deles. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um legado muito importante para pensar o que é uma educação, o que é a democracia, né? E tem um autor que eu gosto muito, chamado Carlos Nelson Coutinho, saudoso, né? Que ele escreveu um texto muito interessante nos anos 70, que hoje em dia está sendo muito revisitado, que ele fala que a democracia é um valor universal, ou seja, que a democracia ela tem que estar presente desde da esfera política até todas as dimensões do tecido social. Portanto, ela tem que estar presente numa gestão da escola, na relação dos professores com os alunos, dos alunos com os próprios alunos. Então eu penso uma educação democrática nesse sentido, né, Luciana? Que preze pela democracia como algo fundamental para uma sociedade. Ainda mais uma sociedade brasileira tão desigual. Então, se a gente não for democrático em todos os princípios, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. Eu acho que Dani foi muito feliz quando retrata que foi feliz em relatar esse problema, mas é triste, é uma triste realidade nossa, que a gente ainda é liderança no número de assassinatos de pessoas homossexuais. Infelizmente, o meu estado de origem, que é a Bahia, lidera isso, o que vai de encontro a toda uma construção de uma ideia de identidade no Brasil como um país de tolerância, um país cordial, né? Mas a gente é bem violento, então a gente tem que pensar isso, e pensar esses aspectos ser democrático, então é pensar a nossa diversidade e como é que a gente vai assegurar os nossos direitos. Então por aí uma escola que eu penso, uma educação democrática, né? Uma educação engajada com a sua realidade, bem atenta ao seu tempo. Só para complementar rapidamente, e a escola é o lugar para essas questões, para discussão dessas questões. Se querer interditar isso, o lugar por excelência é um ambiente escolar, né? Chico de Oliveira dizia que a universidade é um lugar de dissenso qualificado. Eu acho que a escola também é. É lá que a gente tem que colocar essas questões, né? Por isso, senão nós vamos continuar sendo o primeiro país de homicídios homossexuais, é o 5º país de feminicídio, né? Nós temos hoje um dado estarrecedor que tem 30 mil mulheres grávidas com sífilis, contaminadas por sífilis. Essas discussões têm que estar, essas discussões têm que ir para a escola.
Porque é o lugar da informação. Aí volta aquela questão da instrução e da educação. Né? A gente vai sempre voltar para essa discussão. E o que eu gostaria é que as pessoas pudessem ler, buscar os repositórios autorizados, né? e buscarem informação qualificada, né? Não o grupo de WhatsApp. Pois é. Você quer falar um pouco sobre a questão de educação democrática para você? Como é que soa? Educação democrática é isso. Eu acho que, enfim, Rafael bem colocou, é um princípio básico, né, de todas as relações humanas, é que eles sejam pautados pela democracia. Educação democrática é educação do acesso. É a educação que tem, primeiro, um projeto de emancipação do sujeito educando. Primeiro, passa por entender que o sujeito educando, ele é o centro da escola, não existe, é claro que a função do docente é essencial, é claro que todas as redes que a escola constrói, elas são importantes, a manutenção do ambiente escolar, mas o sujeito educando é o projeto da escola. Nesse sentido, qual o projeto que a gente quer entregar para esse educando? É um projeto em que ele consiga ser emancipado, ser um sujeito emancipado, é um projeto em que ele consiga efetivar a sua cidadania, que ele seja um cidadão pleno, íntegro, né, que viva no Estado democrático de direitos, e que, portanto, faça jus a esses direitos e aos deveres que ele consegue, enfim, construir com seus colegas em termos de consenso. A escola democrática é a escola de todos os pensamentos, é a escola de todas as ideologias, é a escola da atenção. Né? Eu digo que a atenção é a coisa mais produtiva que a escola precisa apresentar. E, nesse sentido, não há possibilidade de construir uma escola sem democracia, portanto, uma escola sem tensão, uma escola sem debate, uma escola que respeite todos os pensamentos, todos os sujeitos que fazem parte do seu corpo. Uma escola, portanto, que vá para além, né, do formato sala de aula, professor, conteúdo, uma escola que, inclusive, seja integral, ou o mais integral possível no seu projeto de pensar-se e de oferecer-se para os sujeitos educandos. Então é tudo que a gente gostaria que fosse, que estão tentando tirar da gente, né? Tenho que agradecer, falando do livro, de pessoas que estiveram envolvidas também na produção, que estão com a gente também, a professora Karina Martins, Conceição Seixas, Ana Magaldi, Paula Leonardi, Amanda Matos. Também agradecer a elas porque estiveram junto também. E outros tantos professores, a professora Marise Ramos. Muita gente esteve envolvida e continua aí, cada um aí no seu campo, tentando levar essa mensagem, porque é isso, a gente acredita que é importante falar sobre. Agora, um pouco pensando no campo da escola e da universidade, um pouco propostas que vocês tenham pensado ou se já estão fazendo, como que estão fazendo, para abordar esse tema nesses diferentes espaços. A Dani falou da ideia de uma educação integral, e a ideia é que se a gente pudesse falar disso e não tivesse que ter uma disciplina para você falar sobre esse tema, não disciplinar essas questões, então poder falar sobre isso, então pensar nesses espaços institucionais que a gente está, como que a gente poderia abordar esses temas especificamente. Aí não entraria só o Escola Sem Partido, mas aí entraria, por exemplo, a questão que envolve questão dos direitos, o que é da alçada da família, o que é a escola, o que a escola pode ou não falar, esses temas que são escamoteados, e até mesmo questões religiosas, por exemplo, que a gente sabe que entra e às vezes se entra uma questão que tem envolvendo religião, aí também é muito proibido de se falar, por quê? Tem as bancadas evangélicas que dizem, não, você não pode falar de religião porque é escola. Então aí é a família que fala, não é a escola. Mas aí a criança apanha porque ela faz parte de uma religião em que ela tem que fazer todo um ritual, porque ela está dentro dela, e como é que a escola vai lidar com aquilo, né? Enfim, eu estou tentando pensar propostas, coisas para a gente pensar junto aqui, como abordar esses temas nos nossos diferentes espaços. Tá? A gente passou agora, né, por uma reforma do ensino médio, o BNCC foi aprovado no Conselho Nacional de Educação. A gente tem se organizado em torno da resistência aos ataques à educação, principalmente educação pública, né? Nesse sentido, como pensar uma escola autônoma e, ao mesmo tempo, uma escola integral, uma escola transformadora, que seja
ainda assim uma escola de resistência aos ataques à educação, enfim, a diminuição do papel do Estado, do investimento público em educação, que são efetivamente esses projetos de escola sem partido, né, a Base Nacional Comum Curricular e o que se avizinha aqui são escolas sem partido. Primeiro pensar que não pode se discutir plano de educação sem discutir investimento de Estado, investimento massivo. E aí você tem que avançar em torno das vinculações orçamentárias legais, né, para garantir a educação pública e da distribuição desses recursos, né, de forma mais equânime. E aí pensar em construir e fortalecer todos os conselhos e todos os organismos que garantem que a escola, que o projeto de formação de educação no Brasil seja prioritário, seja estratégico. Aumentar o investimento, aumentar recursos e garantir que existe uma rede articulada e que trabalhe de forma azeitada. E aí você consegue pensar num projeto emancipador que faça frente, por exemplo, à reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio ela parece boa porque ela diminui alguns conteúdos, né, e na verdade aponta para uma formação técnica, mas na verdade se a gente fosse debruçar, ela diminui carga horária, ela diminui num cenário de diminuição, de congelamento dos investimentos públicos em educação por 20 anos, ela na prática vai se transformar num enxugamento dos recursos por educação, numa formação que fala em diminuir a carga horária obrigatória, você vai entregar o quê? Uma formação de má qualidade, uma formação rápida, sem a perspectiva, inclusive, de integração entre o mundo, o universo do trabalho e o universo da formação, ou uma perspectiva bastante instrumental quando aparecer, vai criar, muito possivelmente, uma evasão escolar e vai empobrecer tanto a carreira docente quanto o ambiente da escola, num quadro cada vez maior, né, de ataque ao projeto de educação emancipadora e, objetivamente, a escola enquanto organismo, a escola e a educação pública, né, favorecendo os barões da educação, que vão poder apresentar uma outra escola. Então, entendendo isso, a gente precisa enfrentar toda essa política de diminuição do papel da educação, né, em termos de orçamento, de investimento, de planejamento, pelo Estado, entregue pelo Estado. E aliado a isso, apresentar um outro modelo, uma reforma que seja contraponto. Então, acho que a gente precisa ser propositivo. Né? E qual é a reforma que pode ser a nossa reforma, daqueles formuladores de educação? Uma reforma que aumente, inclusive, a vida da escola, a vida útil da escola, né? A gente talvez não precise falar diretamente em carga horária, mas falar num funcionamento mais extenso da escola, numa formação, na possibilidade de uma formação mais continuada, de uma formação que possa se dar para além de um terceiro ano no ensino médio, né, pensando especificamente no ensino médio, né, de núcleos de organização de projetos interdisciplinares efetivos na escola para dar conta dessa relação entre os currículos, né, e a gente tem condições de apresentar isso, entendendo que um projeto de escola emancipador é aliado a um projeto de Estado forte que investe centralmente em educação. Se a gente não fizer essas lutas aliadas, né, e uma simétrica a outra, a gente corre o risco de cair numa arapuca. Querem complementar, gente? Eu acho que é necessário ouvir, eu acho que é uma primeira questão, né? No Brasil, acho que a gente ainda ouve pouco, a comunidade escolar como um todo, os pais e mães de alunos, os próprios alunos. A gente teve aí uma série de acontecimentos com esses jovens alunos em 2015, 2016, que eles mostraram muito bem o recado deles, dizendo, olha, a gente conhece a nossa escola, a gente sabe que são nossas demandas, então a gente precisa ser ouvido, né? Então é isso, é necessário ouvir esses alunos, eles são a geração que estão trazendo a mudança dos tempos, então eu acho que eles são criativos, eu acho que outra forma da gente pensar essas questões é usando muito criatividade, então perpassa por eles. Tem que ouvir os próprios professores também, que propostas de lei como essa, do Escola Sem Partido, pouco ouve o professor, né? Inclusive o formulador principal nem é da área da educação, então... e eu acho que nas próprias universidades, uma forma de se pensar isso
eu estou falando muito em pensar, né, que eu acho que a gente precisa mesmo isso. Gramsci vai dizer que repetir é pedagógico, assim, quando a gente está num certo cenário mais restritivo, né? E nas universidades eu acho que perpassa pelo debate, então eu parabenizo esse tipo de iniciativa aqui que o laboratório está fazendo, e é difundir conhecimento. Então eu acho que eu estou vendo aqui os livros que falam sobre, e é debater, e é por aí. Esses temas tangenciam tantos outros, né? Se a gente for parar, eu lembrei, a Dani estava falando que eu lembrei do professor Teotônio dos Santos, saudoso professor Teotônio dos Santos, um dos maiores economistas do Brasil. Ele disse uma vez, certa vez na aula lá no programa, que as escolas da classe trabalhadora devem formar indivíduos que possam ler o manual e fazer uma conta simples. É o que está acontecendo agora. Está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer. Né? E aí deve estar falando, eu estou lembrando dessas coisas, e isso me aflige um pouco. E aí também vem a questão do atravessamento do Escola Sem Partido. Por que a Escola Sem Partido investe tanto contra o professor? Porque é o professor que vai ser a barreira contra a implementação disso, tudo que está acontecendo. A gente está na linha de frente. Então né? Esse cara que tem que ser eliminado, entendeu? Então é tudo muito claro. As coisas estão colocadas, né? As coisas já estão colocadas. A gente tem condições de fazer essa análise. A análise é passível de ser feita, as coisas estão colocadas. Agora, como a gente vai reagir a isso? Que é essa questão. Né? Isso que me preocupa um pouco, porque existem movimentos, existem organizações pelo Brasil inteiro. Né? Pessoas que estão se contrapondo, se opondo não só à Escola Sem Partido, mas essa mercantilização aguda da educação pública. Que, para mim, por trás disso tudo está a privatização dos sistemas de ensino e a venda dos sistemas privados para as redes públicas. É uma questão também que não se coloca muito, mas eu penso muito sobre isso. Né? Por que uma Croton compra uma rede, uma educação, investe 5 bilhões numa rede de educação básica? Investidor financeiro não brinca em serviço. Né? Quantos municípios já não adotam esse sistema já fechado, hermético? Por quê? Ele já vem pronto. O professor não faz mais nada além do que ler o que está ali naquele roteiro e passar para os seus alunos. Né? É educação, instrução. Você tira totalmente o conteúdo educacional da sua aula. Então, para isso... Você só vai institucionalizar uma coisa... Então, eu fico pensando nessas coisas, por isso que isso é um tema tão rico. E existem resistências por aí. Eu acho que a gente tem que sistematizar, centralizar e partir para um contra-ataque. Né? Eu acho que essa é a questão. E a informação é o remédio principal para mim. Então, por falar em comunicação, e antes de vocês darem assim, vou fazer a última pergunta para a gente fechar. Segura aí, gente. Tem que dar anúncio de notícias boas, né? Então, a gente está aqui iniciando o nosso projeto Revista Comunicação Dialógica. Então, é um projeto aqui do laboratório, que a gente está começando agora. Convidamos a vocês. Terça-feira que vem, provavelmente a gente vai estar com ela no ar, chamada para artigos. Então, vocês acompanhem na página do laboratório, vocês vão estar lá com a chamada, provavelmente até terça-feira que vem. Então, gente, é bacana que a gente está falando sobre compartilhar informações, e a gente aqui tem essa preocupação de difundir informação e que seja ouvindo diferentes vozes. E essa revista é a primeira revista de comunicação independente em língua portuguesa. Então a gente está com essa preocupação de ouvir aquele ativista que está lá na rua, que está lá tomando bomba, de ouvir o pesquisador, de ouvir pessoas que estão fazendo militância em diferentes áreas. E justamente com essa preocupação de levar informações, tá? Revista do laboratório. E anunciar também o nosso próximo programa, que vai ser o último do ano, não sendo saudades da gente, mas a gente vai tirar um pequeno período de férias. No dia 21/12, a gente vai ter um programa especial Movimentos LGBT, que também a gente sabe que vai ser um tema daqueles. Aguardem cenas dos próximos capítulos, fiquem com a gente. Agora a pergunta final para vocês. Gente, diante desse cenário que se aproxima de nós, está cada vez mais perto, estamos em dezembro, em janeiro chegando, eu ainda tento ser otimista, mas eu não sei se eu compartilho, se essa crença é compartilhada pela grande maioria das pessoas, porque eu converso às vezes com os colegas e aí é aquele clima do tipo, meu Deus, acabou ano que vem, vou largar tudo e vou pra praia, não sei, vou pra Grécia, enfim.
ainda é possível a gente ser otimista dentro desse contexto que a gente se insere? E aí, como que a gente pode até se reinventar diante desse momento que a gente está vivendo? Porque a gente sabe que não vai ser fácil, mas aí talvez o nosso papel esteja se colocando como em mais evidência, né? Eu acho que a gente deve ser otimista, a gente tem a responsabilidade de ser otimista. Obrigada. Obrigada. Primeiro porque o autoritarismo não é uma solução que perdura na história. E a força dos movimentos, nós somos a maioria da população, eu digo nós, trabalhadores, nós que ganhamos como Estado democrático de direito, somos a maioria da população. E nós devemos, então, pensar em constituir uma força, uma frente, uma vanguarda de resistência revolucionária, tendo a certeza de que o autoritarismo não se sustenta, porque ele é frágil, porque o projeto dele, a longo prazo, as últimas consequências, foi destruir inclusive a humanidade. Né? Ou é um projeto emancipador horizontal, equânime, ou é barbárie. E a barbárie destrói a humanidade. Em algum momento as forças vão se organizar em torno da contenção da barbárie. E nosso papel, inclusive, ser, de certa maneira, nós que pensamos, nós que somos educadores, nós que pensamos em reagir, em garantir a vida e a consistência do Estado Democrático de Direito, para a gente avançar, inclusive, na sua efetivação e na sua plenitude, somos aqueles que vamos ter o dever e a responsabilidade de acreditarmos no amanhã, na esperança, né? Sem que isso seja clichê, mas é o que nós temos, a esperança e a nossa capacidade de se articular. Então, precisa pensar como é que a gente se articula em rede para fazer frente, para pensar estratégias novas, porque também o cenário é novo, a gente não sabe como as coisas vão, não existe modelo histórico que seja receituário para o que vai vir. Então, o cenário novo exige novos desafios e com força, na crença de que o amanhã vai ser sempre maior. Enfim, é isso mesmo, né? Não há como retroceder. Você falou que às vezes a gente quer ir para a praia, né? E eu acho que a gente que, de certa maneira, tem sobre nós essa responsabilidade, não tem como ir para a praia. Eu estava falando isso para os meus alunos, reclamando um poema do Sá de Miranda, Comigo Me Desavio, e ele termina a terceira estrofe concluindo, na verdade, naquele esquema bem classicista, né, de premissa e conclusão. Ele diz: o problema é que, querendo fugir do mundo, eu percebi que o problema era eu, porque não havia como fugir de mim. Então nós somos esse Estado democrático de direito, a democracia por si nós. E não tem como nós nos abandonarmos e, sobretudo, metaforicamente, abandonarmos todo o corpo social que está conosco, que nos conforma. Eu, assim, lendo a professora Ellen Moody, ela diz que é impossível a democracia no capitalismo. Eu não estou querendo ser pessimista. Mas ela também diz que a luta democrática não. A luta democrática é imprescindível até. E a gente vive tempos de mercadoria, onde tudo é quantificado, tudo é coisificado. E a conjuntura imediata, a conjuntura próxima, não é muito boa. Se nós formos pensar no Rio de Janeiro, nós temos um prefeito que é favorável à escola sem partido, um governador que é favorável à escola sem partido, e agora um presidente que é favorável à escola sem partido. Uma bancada também. Uma bancada substancial que foi eleita agora, que, aliás, muita gente se elegeu às custas de escola sem partido. Esse é um outro atravessamento. Defendendo essa pauta. Isso é uma pauta que mobiliza. Ela tem uma carga moral muito grande, ela mobiliza. Né? Mas eu acho que, aí eu vou concordar com a parte que a professora Ellen Moody diz, que a luta democrática é imprescindível. A gente tem que seguir na luta. E eu acho que a nossa luta aqui, a nossa luta enquanto servidores públicos dessa universidade, é levar a informação. Por isso tem a importância desse programa, a importância desse laboratório aqui. E aproveitar para parabenizar vocês todos, porque a importância desse canal. Ontem eu estive lá no festival, na premiação do Festival Curta na UERJ, até mencionei aqui antes de começar. Eu fiquei emocionado de como essa universidade tem um papel a ser desempenhado e eu acho que esse papel tem que ser agora radicalmente aumentado, porque essa universidade penetra, ela dialoga
né, com a sociedade. Faz ponte Ela direta, é né? identificada como uma universidade popular. Vários dos ganhadores são pessoas de escolas públicas. Ontem eu fiquei muito emocionado, muito emocionado. É o maior projeto de universidade pública do mundo. Por Não, isso ela está no centro dos ataques. Exatamente. E isso foi uma fala ontem de uma professora, assim, essa universidade está sob ataque por isso. Você vê, um projeto mobilizou tanta gente no Brasil inteiro, é lindo. E isso aqui, e a gente usar a ferramenta das redes sociais para o bem, para levar a informação de qualidade, eu acho imprescindível. Então, nesses tempos que a conjuntura próxima não é tão boa, a gente tem que estar mobilizado, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar produzindo informação. É isso aí que o Laboratório de Políticas Públicas é. A gente tem que continuar produzindo informação de qualidade acadêmica relevante, para que as pessoas possam se informar com elas e poder disseminar essa informação, difundir essa informação. Eu acho que é por aí. E esperar o que está por vir. Eu concordar com a Dani. Vamos ver o que vai acontecer aí. Não tem receita, né? Não tem receita, né? A gente tem que estar otimista. Otimista dessa questão da luta. Eu não estou nem colocando com a realidade, otimista com a luta. Porque ao mesmo tempo em que você vê que quando a conjuntura política se movimenta também, quando uma conjuntura se movimenta de um lado, o outro lado também se articula melhor, se organiza melhor. Quem sabe não era isso que estava faltando para poder o campo democrático se organizar melhor, colocar melhor suas questões e levar para frente. Bem, eu tenho um duplo movimento. Eu sou pessimista. Assim. Eu acho sempre que o meu time vai perder. Mas é vascaíno. Não, Vitória. Porque o Vitória caiu, por isso que caiu. Eu acho sempre que não devo conseguir e tal, porque eu acho que o pessimismo tem um quê interessante, que é a gente se deparar com um aspecto da realidade para não se iludir, assim como uma crítica. Assim, né? A crítica ela não contorna, ela vai direto no ponto. Né? Então, essa é a dimensão desse duplo movimento. Assim. A razão, eu sou muito pessimista. Agora, eu acho que é necessário isso para a gente olhar friamente a realidade. Mas isso também não me paralisa. Então, eu tenho um outro aspecto de otimismo, que é pensar, e eu concordo com o Felipe, né, que é pensar que a gente tem princípios que nos mobilizam e que a gente tem que lutar com unhas e dentes. Então, a democracia é um deles, eu estou muito disposto a isso. Então, isso, eu tenho esse outro lado, otimista sim. Eu acho que também viver o pessimismo tem um aspecto interessante, que é meio freudiano, inclusive, também, é meio poético, né? Que é viver o luto também. Eu ainda estou no momento do luto, de pensar, olha, quantas derrotas democráticas a gente está vivendo, como é triste isso, dói na alma, né? E aí a própria poesia vai nos possibilitar isso. Viver a tristeza é um momento também importante, assim, da gente se deparar com aspectos que são significativos para a gente. Então, ao mesmo tempo, eu acho que viver isso nos faz despertar para aquilo que a gente dá valor. Então, eu acho que viver plenamente isso nos leva a também lutar pelo que a gente quer. Então, é a síntese disso, é o buscar, é o ir atrás. Então, eu acho que uma síntese a gente pode conseguir. Recentemente eu tive em um congresso latino-americano de ciências sociais, conversando com os irmãos argentinos, tá? E foi muito bom, porque eles disseram, olha, você está triste aí, companheiro, tá? Mas só está começando, viu? A gente também já passou por isso. Aqui a gente já tem 3 anos aí de Macri, então assim, a gente começa a ver as possibilidades agora. Tem um momento que é uma nuvem de fumaça, assim, que está sobre a nossa visão, que a gente fica desse jeito mesmo. Mas uma hora passa e aí a gente vai adiante, né? Então, eu estou conversando muito também com companheiras e companheiros que viveram os anos 60 e eles diziam, olha, lá ainda era pior. Então, a gente passou por esses males aí e agora a gente vai conseguir também. Então, eu tô nessa agora, eu estou buscando essa empolgação. Então, eu fico com essa sabedoria de quem já viveu mais do que eu, né? Eu acho que é possível. Concordo com o que vocês falaram, me contempla de diferentes formas, mas é isso. Tempos que nos esperam, vai ter muita luta pela frente, isso a gente sabe, é mais do que muito importante a gente se organizar. Então eu agradeço muito a presença de vocês aqui, por estarem contribuindo para a gente conversar sobre esse assunto e que a gente possa continuar difundindo esse tema e não via WhatsApp, fake news, etc e tal,
mas com fundamentação de fato. Então chequem as informações, verifiquem, vejam de fato se procede, antes de vocês saírem compartilhando coisas. Isso é importante, tá? E eu fico com uma frase de Paulo Freire, né? Não poderia deixar de falar dele, porque o otimismo dele, ele se refere a não só a teimosia, mas a um imperativo existencial. Então, quando ele fala disso, eu acho uma forma muito bonita de pensar o otimismo. Porque não era um otimismo que só é uma coisa que só você fica esperando que alguma coisa que vai cair de cima, mas você está lá atuando, você está sempre agindo. Então, esse é o convite que a gente está sendo meio que convocado a agir dessa forma. Então, estamos todos aí nessa luta, não sabemos o que virá, mas esperamos contar com vocês e o laboratório agradece muito a participação de todos. Gente, para quem ficou com a gente até agora, muito obrigada e nos vemos no nosso próximo programa, dia 21 de dezembro, tá? Fiquem aí com a gente, grande abraço e até a próxima. Parabéns para vocês. Obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.